meus queridos e maravilhosos alunos, para mais uma aula sobre planejamento estratégico e a importância de aplicar na organização. E lembrando, meus queridos, nós estamos trabalhando análise organizacional e ambiental, que é conhecido como análise fofa. Então vamos focar, meu diretor, esse análise fofa aqui, para a gente entender este assunto de suma importância. Meus queridos e maravilhosos alunos, o que seria esse análise SWOT, professor Gilvan Duarte? O que seria analisar os pontos fortes e os pontos fracos? E eu vou falar para vocês os pontos fortes, tá? Eu vou falar para vocês o que seria pontos fortes, o que seria pontos fracos, o que seria oportunidade. Vamos lá. Então, vou falar aqui para vocês de pontos fracos, ameaças, certo? Por exemplo, professor, quais as principais ameaças, que são os pontos fracos que eu tenho dentro da organização? Eu tenho a concorrência pesada, às vezes eu tenho a concorrência desleal, às vezes eu tenho essas questões, certo? Tudo. Então, nós temos que tomar cuidado nessas questões. Então, são concorrência, tudo direitinho, entendeu? Para a entrada de novos produtos, e a entrada de produtos sem sucesso, tecnologia absoluta, a administração, às vezes, ela se torna ineficiente, às vezes, os métodos e processos são antigos. Por exemplo, uma empresa, gente, que ela utiliza esses métodos ruins, falta de motivação dos funcionários, eles acabam quebrando, certo? Então, dentro dessa análise ambiental, gente, na análise SWOT, nós temos outro ponto importante, tá? Dentro da análise ambiental e análise organizacional. Que se liga, lembrando, a análise ambiental é análise externa e a análise organizacional é interna. Tá, meus queridos alunos? É internas. Então, que pontos são esses, professor? Oportunidades. O mercado, ele precisa aprender a utilizar as principais oportunidades que existem no mercado, certo? Se você tiver uma tecnologia obsoleta, você fica fora. Os concorrentes te engolem. Agora mesmo na pandemia, gente, se aquelas empresas que não foram capazes de inovar, por exemplo, eu não sei utilizar o marketing digital, eu não sei utilizar o Instagram. Eu sou uma empresa física, mas eu nunca trabalhei com marketing digital. O que vai acontecer com ela? Perdendo vendas. Eu tenho uma senhora que estuda comigo na faculdade, certo? Ela é minha aluna na faculdade XY, onde eu dou aula. Ela é dona de uma empresa de material de construção. Ela chegou para mim perguntando, que eu estou dando aula para ela de gestão financeira. Ela disse, professor, eu estava vendo aí que o senhor estava explicando sobre a importância da demonstração de resultado de exercício e fluxo de caixa e a questão de empréstimos. Eu estava pensando, eu mais meu marido, pedir um empréstimo de 10 mil reais para poder dar uma repaginada assim, dar um upgrade, né, na loja. Aí eu disse para ela, de primeira coisa, você já fez o levantamento do seu estoque? Não. Segunda coisa, você utiliza o marketing digital? Não. Mulher, como é que pode você estar em 2022? Passamos por um período de pandemia e a pandemia parece que não lhe ensinou essas questões de marketing digital. Ah, mas marketing digital não dá para aplicar em loja de material de construção. Aí eu olhei assim para ela, a senhora tem certeza disso? Que não dá. Dá sim. Basta pegar um pichote. Eu digo assim para a senhora. Esses meninos aí, que gostam de Instagram, gostam de mexer, tiktokeiro. Chama ele e dá uns trocados para ele para ver como eles não dão uma repaginada no seu Instagram. Tem gente, meu caro Paulo, tem uns meninos aí, meus alunos aí lá do Senac, que eles com 17 anos sabem mexer no Instagram e muito bem. Se tu der 200 reais para eles mexem no teu Instagram. Dá uma repaginada boa. Sabe mexer em tudo. Eu disse para ela, eu tenho até uns 3 alunos que se a senhora der 200, 300 reais, eles fazem uns vídeos super interessantes. Entendeu? Eu achei de super, hiper interessante. Agora mesmo, onde eu vim pra cá, eu assisti um vídeo engraçado do Teresina Hell, sei lá, que é o cara que aqui
comediante aqui de Teresina. Ele estava fazendo uma propaganda engraçada de uma empresa de detetização. Acho que é esse nome, né? Detetiza barata. Ele se vestiu de barata e saiu nas ruas de Teresina perguntando: ei, vocês gostam de barata? Gostam de barata? Gente, eu achei interessante demais. Ele estava fazendo a propaganda de maneira interessante em relação à barata. Aí ele pegou e saiu nas ruas de Teresina, abraçando o povo. E todo mundo disse que odeia barata. Ele disse: pois você chame a empresa XY para você fazer. Então, gente, o que eu acho interessante é que nós temos que saber fazer uma análise ambiental, porque a gente fica para trás, as empresas perdem dinheiro. Então, eu achei interessante. Então, senhora, eu acredito que se a senhora fizer um empréstimo, a senhora só vai se endividar mais. A senhora tem que aproveitar os seus pontos fortes. Que é quem? Meus pontos fortes, professor. Tem que ter motivação, tem que ter tecnologia, tem que ter uma boa administração, tem que ter um objetivo claro, tem que ter ideias. Eu digo assim também, saber utilizar o marketing. Se você não souber utilizar o marketing hoje em dia, marketing digital, esse é o momento, ó. Digital, você não consegue, meu querido, você não consegue atingir esses objetivos. Então, forte apoio de direção. Então, os pontos fortes, meus amores. Esses pontos fortes. Aí nós temos outro ponto forte, certo? Outro ponto que é a oportunidade. Mercado sem concorrência, às vezes ausência de novos produtos. Concorrente às vezes não tem estratégicas, fonte de apoio e direção, a motivação é elevada, produtos em desenvolvimento, tecnologia em aquisição, a administração eficaz, objetivos claros, certo? Então temos que tomar cuidado com isso. Então, gente, o planejamento estratégico, a formulação de alternativas, elas são importantes. A partir dos objetivos empresariais, analisando-se as oportunidades e ameaças ambientais de um lado e as potencialidades, as vulnerabilidades internas de outro, a administração tem em mãos um balizamento que ajudará a definir ou redefinir as alternativas de estratégia. Então nós temos que saber utilizar as tecnologias, certo, gente? Nós temos que saber utilizar essas questões tecnológicas, certo? Por isso que eu digo para vocês, se a gente não utilizar essas tecnologias, se a gente não souber se atenar, certo? As novas tecnologias a gente fica para trás, tá, meus queridos alunos? Ficaremos para trás, certo? Ficaremos para trás. Então, é importante, meus amados alunos, a gente saber utilizar esses pontos de suma importância dentro deste contexto, certo, meus queridos alunos? Saiba utilizar esses contextos, certo, meus queridos? Saiba utilizar esses contextos. Então, meus queridos alunos, digo e repito, procurem fortalecer da melhor forma possível essas questões, certo? De estar por dentro de toda a tecnologia. Ah, professor, eu não preciso, certo, saber de tudo, não, mas pelo menos o básico, certo? A questão do básico. Deu para entender com tranquilidade essas questões, certo? Saber o básico do básico. Então, meus queridos alunos, esses básicos é redefinir estratégia. Às vezes uma estratégia não está boa. Não está boa. É tipo assim, eu vou fazer uma comparação quando eu falo de redefinir estratégia ou alternativas. É quando tu estuda para concurso, quando tu estuda para vestibular. Às vezes tu não passa e tu fica assim, cara, eu não passei. Tal. Então tu tem que ver o que está errando, o que está acertando, quais são aqueles que tu tem maior dificuldade. Então vamos para a formulação. De que forma? Vou fazer um mapa mental aqui com vocês. Primeiro passo, missão organizacional e visão de futuro. O que nós somos, o que queremos ser e como queremos ser. Onde queremos chegar. O que é o ambiente? O que há no ambiente?
Análise ambiental, análise organizacional, estratégia empresarial, planejamento estratégico, tudo isso daí. O que temos para a empresa, certo? Nós temos que ter esses pontos. De modo abrangente, a missão organizacional e a visão de futuro balizam o processo de formulação estratégica. À medida que a estratégia é formulada, ela precisa se assentar em uma estrutura organizacional que lhe seja adequada a receber um influxo de uma cultura organizacional. Tanto a estrutura organizacional como a cultura corporativa devem se ajustar. A partir dela, desdobram os processos objetivos a ser alcançados, tá, gente? Desdobram. Então, são pontos que precisam ser trabalhados. Então, nós temos a missão organizacional, visão, estratégia organizacional, desenho organizacional, cultura, dinâmica, o que somos. Essa estratégia, o processo, por exemplo, a organização do trabalho, níveis hierárquicos, autoridade, responsabilidade. Estratégia organizacional, mapeamento organizacional, a intenção e estratégia, definição de objetivos, que são processos organizacionais, são tarefas e ambientes, certo? Tarefas e atividades. Metas individuais e grupais, valores e princípios, como fazer, comportamentos, relacionamentos, atitudes, o que fazer, onde fazer. Então, são pontos importantes nessas questões. A formulação de alternativas, certa estratégia, depende da situação externa e interna de cada empresa. Podemos assumir 4 tipos. Nós podemos ter uma estratégia mais ofensiva, defensiva, analítica e reativa. A ofensiva é estratégia agressiva no sentido de conquistar mercados e clientes. A estratégia defensiva é estratégia de manutenção e proteção dos atuais mercados e clientes. Estratégia analítica é o conjunto que envolve estratégia agressiva para conquistar um novo mercado e estratégia defensiva no sentido de manter e proteger o atual mercado já conquistado. A estratégia reativa é a maneira pela qual a empresa deixa de formular sua estratégia, passa a adotar meios improvisados e rudimentares para atuar os seus mercados. Cada situação, a empresa reage ao acaso de maneira introspectiva e improvisada. Então, ofensiva é a estratégia agressiva de sentir conquistar mercado. Por exemplo, eu vou lançar um novo produto no mercado e vou trabalhar em cima desse novo produto de uma maneira bem agressiva, certo? Bem agressiva mesmo. Então, meus queridos alunos, a gente tem que saber trabalhar essas questões, certo? De uma maneira que nós temos que utilizar esses pontos importantes, tá? Saber utilizar esses pontos importantes dessa natureza, certo, meus queridos alunos? Conseguiram compreender, entender os pontos que são importantes para dentro de uma organização? Então, meus queridos, são importantes esses pontos. São importantes esses pontos. Certo? Muitas empresas acabam pecando em relação a esses pontos. Certo? Acaba pecando nesses pontos. Então eu vejo muito essas empresas, essas questões. Certo? São pontos importantes. Então, meus queridos alunos, eu acredito que temos que saber utilizar esses pontos, certo? Nessas questões. Há alguma dúvida? Alguns pontos precisam ser relevantes, tá? Nesses pontos, tá? Pontos importantes, relevantes dentro dessa questão. Tranquilo? Dúvidas?
Então, tranquilo, tá, meus queridos alunos? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender, entender, para que vocês possam observar esta importância. Muitas empresas acabam ficando, entendeu? Então, muitas coisas a gente acabam deixando, né, ficando para trás. Porque às vezes você, né, de uma forma possível, você como empresa, você acaba vacilando, que você não tem esse tipo de estratégia defensiva. Então, meus queridos alunos, é importante essas questões, certo? Que estou colocando aqui para vocês, certo? São pontos de suma importância. A estratégia ofensiva, defensiva, analítica, reativa, certo? Então, vocês podem utilizar todas essas estratégias, gente. Todas as 4, sem problema. A formulação de alternativas e estratégias. As estratégias defensivas, as ofensivas, tem que ter uma postura conservadora e manutenção de status quo, postura ativa, proativa e mudança de status quo. Grandes empresas de caráter dominante desenvolveram estratégias ofensivas em seus segmentos de mercado, enquanto pequenas empresas sobreviveram por meio de estratégias defensivas, quando atuam em mercados abrangidos por grandes empresas e por meio de estratégias ofensivas em pequenos segmentos de mercado, enganadas pelas empresas dominantes. Grandes empresas de caráter dominante desenvolveram estratégias ofensivas em seus segmentos de mercado, enquanto pequenas firmas sobrevivem por meio de estratégia defensiva, quando atua em mercados abrangidos pelas grandes empresas por meio de estratégias ofensivas em pequenos segmentos. Tá, gente? É importante a gente ver esse contexto. A vantagem é que uma estratégia de elaborar questões gera alternativas e faz escolhas. A essência da estratégia está em selecionar uma posição única, em singular no mercado que permite sustentar exclusivamente a sua. A efetiva execução da estratégia formulada depende de um sistema de atividades capaz de assegurar a consistência da estratégia e assegurar o reconhecimento do posicionamento como vantagem competitiva. O sistema de atividades envolve as atividades previstas na cadeia de valor e executadas de maneira única, tá, meus queridos alunos? De maneira única. Então, vejamos bem. Vejamos aí as vantagens de estratégia. Vantagem competitiva e de atividades. Planejamento estratégico tem a questão da formulação. A formulação de estratégia em relação à infraestrutura, em relação à administração de recursos humanos, desenvolvimento tecnológico. Nós temos a logística de entrada, a de operações, a de saída, a de marketing de vendas, a de pós-vendas. Valor aquilo pelos compradores estarão dispostos a pagar. Então, nós temos aí a administração de recursos humanos, que ela é importante dentro do contexto que eu estou colocando aqui para vocês, para que tenha uma margem, certo, de valor. Professor, em relação ao que o senhor está colocando aqui, a infraestrutura da empresa, ela tem uma atividade de apoio. Ela tem uma administração de recursos, que é recrutamento, treinamento, sistema de remuneração, desenvolvimento tecnológico, design de produtos, testes, design de processos, pesquisas de materiais, pesquisa de mercado. Tem essa vantagem competitiva, tá? Mesmo que os compradores, nós temos aí as vantagens competitivas, entendeu? Então, meus queridos alunos, as vantagens competitivas, certo? Então, meu querido, o que seria? Infraestrutura,
essa vantagem competitiva ela tem a ver com marketing, ela tem a ver com uma boa logística, operações, ela tem a ver com todos esses fatores, tá? Outro ponto é o posicionamento competitivo, que é de suma importância, meus queridos alunos. O que seria isso, professor Gilvan Duarte, meu querido e maravilhoso? O que significa, professor? Então, meus queridos, são pontos que nós precisamos entender. Então, são pontos que nós precisamos entender, que é a competitividade. Tornar-se uma empresa competitiva, você tem que agregar valor. Como é que eu agrego valor, professor? 3 posicionamentos competitivos que são embasados em critérios de oferecimento de valores distintos. Por exemplo, baseado na variedade, baseado na necessidade, baseado no acesso. Nunca se esqueça disso. Existem 3 posicionamentos competitivos que são embasados em critérios de oferecimento de valor, que é o posicionamento competitivo baseado na necessidade e no acesso, professor Gilvan. Pois vamos trabalhar essas questões. Posicionamento competitivo baseado na variedade, ele prioriza as atividades de oferta de produtos e serviços e não segmentado de clientes. O valor é concretizado por produtos e serviços únicos. Posicionamento competitivo baseado na necessidade, as atividades buscam atender a maior parte ou todas as necessidades dado o segmento, no tempo certo, na medida certa, na medida adequada. Então, o posicionamento competitivo baseado na variedade prioriza as atividades de oferta de produtos e serviços e não segmentos de clientes. No valor é concretizado por produtos e serviços. Posicionamento, certo? Esse posicionamento de clientes, valor concretizado por serviços e tudo, tá? Nós temos esses pontos importantes para que vocês possam compreender e entender. E posicionamento competitivo, professor Gilvan. Pensamento competitivo, entendeu? Deu para entender? Ou não? Deu para entender? Ou não, meus queridos? Então, nós temos posicionamento competitivo, baseado em acessos, atividades oferecem, vários acessos fáceis para a satisfação da necessidade em função da escala do cliente, situação geográfica, com personalização do conjunto de atividades para cada cliente, certo, meus queridos? Então, nós temos todas as questões. Então, tranquilo? Conseguiram compreender? Ou não, meus queridos? Conseguiram compreender ou não? Então, meus queridos alunos, são pontos de suma, hiper, mega importância, certo? São conjuntos mega, hiper, mega importância nessas questões, para que vocês possam entender, compreender e praticar. Então, meus queridos alunos, vejam bem esse posicionamento competitivo, de que significa variedade, necessidade e acesso, certo? E acesso. Então, outro ponto que nós vamos trabalhar, o planejamento estratégico, ele representa a maneira como a estratégia empresarial deve se colocar a ação. Isto é, operacionalizada. A estratégia empresarial, ela se preocupa em o que fazer para atingir os objetivos. O planejamento estratégico, gente, ele volta para como fazer, tendo em vista o diagnóstico do que há no ambiente e o que temos na empresa. Tá? A gente tem que ter um olhar do todo em relação a isso. Então, o processo de elaboração do planejamento estratégico deve caracterizar por canais de comunicação aberta em todos os níveis da empresa. Embora a estratégia empresarial seja uma responsabilidade a estratégia seja de forma, né, da cúpula. Deu para entender?
Tranquilo? Então, conseguiram compreender, entender esses pontos? Então, meus queridos alunos, a gente tem que trabalhar esse planejamento estratégico, certo? A gente tem que saber trabalhar esse planejamento estratégico. Tranquilo? Então, vamos entender esses pontos, né? Deu para entender? Tranquilo? Não? Então, vamos lá. O processo de elaboração do planejamento estratégico deve caracterizar por canais de comunicação aberto em todos os níveis da empresa. Embora a estratégia empresarial seja uma responsabilidade, certo? Seja uma responsabilidade importante nestes pontos, tá? Nesses pontos, nós vamos buscar o entendimento desses fatores, certo? A gente vai buscar um entendimento desses fatores, certo? Então, alguns pontos precisamos entender para essas questões, certo? Essas questões que eu vou colocar para vocês desses valores, esses pontos. Deu para entender? Tranquilo? Tranquilo? Deu para entender o processo de elaboração do planejamento? Então, esses pontos são importantes, certo? A empresa deve responder às ameaças e às oportunidades. Deu para entender? Então, a empresa deve responder às ameaças e oportunidades do ambiente de maneira solidária. De maneira solidária. Solidária. Então, como é que nós buscamos a manutenção desses níveis de áreas? Então, o planejamento estratégico ele deve considerar os fatores integral das empresas, tá? De maneira integral. Então, vamos ver aqui essa elaboração através do mapa mental, certo? Vamos ver a questão do mapa mental. Então, meus queridos, então deu para entender? Então, vamos lá. Professor, o que seria isso aí? O que seria esse conjunto de fatores conhecido como 7 S's? Que eu queria entender dentro desses aspectos, tá? Então, 7 S's. Então, 7 S's. Que são os 7 S's, professor? Vamos ver cada um. Planejamento e elaboração. Conjunto de fatores conhecido como 7 S's. Nós temos o staff, a equipe, pessoas que formam a organização e o trabalho em conjunto. Nós temos o Stiller, que é o comportamento dos administradores, funcionários e sua ética de trabalho. Nós temos o skill, são as habilidades e qualificações, aquilo que a empresa sabe, a maneira como faz e os conhecimentos das pessoas. Os systems, tá? Então, deu para entender? Deu para entender? Então, skill, system, o sistema de produção internos e externos, certo? Sistema de produção externos e internos. A comunicação em busca da integração, da sinergia.
certo? Tudo isso. Então, System, quinto, professor, Structure é a estrutura organizacional, o plano organizacional da empresa, a maneira como a empresa se organiza, ela operaciona-se, certo? Para ser o meio de ajudar a empresa a alcançar os objetivos, certo? Tudo isso é importante, meus amados alunos, nestas questões. Então, vejam a importância destes contextos, certo? Para que nós possamos compreender e entender, tá? Então, é muito importante. Então, é importante esses pontos. Scrute. Aí nós temos os share values, os valores comuns e compartilhados pelas pessoas, cultura, modo de pensar e agir da empresa. Super Tune, as hierarquias dos objetivos, missão, visão, filosofia da empresa, vocação, finalidade. Então, mostrei para vocês os 7 passos. Todos esses 7 fatores são independentes e, no conjunto, proporcionam um efeito de sinergia que representa a vantagem competitiva. Lembrando que eu já expliquei o que é sinergia. As integrações desses valores em si com o ambiente, empresa, determinam como ela irá se comportar, certo? De uma maneira bem tranquila. O comportamento se torna cada vez eficaz à medida que a empresa aprende a melhorar, cada vez mais que se repete. A aprendizagem organizacional permite continuar a melhoria de desempenho, correção de falhas. Daí a determinação de abordagem mais incrementalista, certo? Então, meus queridos, todo planejamento estratégico, ele segue uma filosofia. Ele segue uma filosofia importante, meus queridos alunos. Que filosofia é essa? Que filosofia é essa, meus queridos? Entendeu? Então, é importante, meus queridos e maravilhosos alunos, certo? Deu para entender? Então, vou colocar aqui, eu vou colocar aqui para vocês essa filosofia de ação. O planejamento estratégico ele deve subordinar uma filosofia de ação, que é planejamento mais conservador, otimizante e adaptativo. Certo, meus queridos? Otimizante e conservador e adaptativo. Certo? Conseguiram compreender, entender esses fatores, como são importantes. Então, essas filosofias, elas têm que ser utilizadas, de maneira conjuntas, tá? Então, o planejamento estratégico consiste na tomada antecipada de decisões. Que seria essas? Não se trata simplesmente da previsão, meus queridos. Elas são tomadas no futuro. De que forma, professor? Não se trata de uma previsão, elas têm que ser tomadas para produzir efeitos importantes. Então, as filosofias de planejamento, professor. Planejamento conservador, sua filosofia está refletida nas decisões. Nas decisões, professor. No sentido de obter resultados bons, mas não necessariamente os melhores possíveis. Pois não faz mudanças radicais na empresa e deve conservar as práticas atualmente vigentes, com a redução de imperfeições, preocupações em identificar deficiências, problemas possíveis dentro dessa filosofia. O planejamento otimizante já é uma filosofia que está refletida nas decisões focadas na obtenção de melhores resultados possíveis para a empresa, seja ela minimizando os custos ou reduzindo os recursos para alcançar determinado desempenho. O objetivo, seja maximizando o desempenho para utilizar recursos possíveis. O planejamento otimizante é baseado na preocupação de melhorar as práticas anualmente vigentes na empresa, certo? Então, veja essas questões. Todo planejamento estratégico deve subordinar uma filosofia de ação. Planejamento adaptativo, sua filosofia está refletida em compatibilizar diferentes interesses envolvidos,
elaborando uma composição capaz de levar resultados para o desenvolvimento de uma composição capaz de levar resultados, procurar reduzir e eliminar deficiências, certo? São pontos importantes desses pontos. Então, a implementação, gente, significa que você deve colocar o plano em ação por meio das pessoas, executar, tirar a ideia do papel. A implementação envolve etapas onde vocês têm que levar adiante para conseguir que os planos sejam realizados por meio do teu trabalho. A implementação significa o porte entre as decisões administrativas, a formulação, são pontos importantes. Então, a execução requer uma organização adequada, intensa, uma coordenação, incentiva as pessoas, controle, acompanhamento intenso, liderança estratégica por parte do executivo principal, a liderança tática operacional por parte dos gerentes. Sem a participação e compromisso de todas as pessoas, a estratégia só fica no papel. Então, para executar um bom planejamento estratégico e transformá-lo em realidade, gente, tirar do papel, nós temos que ter a participação das pessoas, tem que ter uma comunicação intensiva e ativa, preparação prévia do pessoal, reforço dos feedbacks, avaliação sistemática, recompensa por resultados, meus queridos alunos. Então, essa comunicação intensa e ativa é você ter uma preparação prévia, saber coordenar, incentivar, saber liderar. A liderança, gente, ela tem que ser tática e operacional, tá? Ela tem que ser por parte dos seus gerentes. Sem isso, pessoal, não dá para atingir os objetivos. Então, vejamos aí, ó, para executar o planejamento, tem que ter a participação de pessoas, tem que ter uma participação de pessoas, como eu falo para vocês. Ou seja, esses atores, eles são protagonistas da ação estratégica, comunicação intensiva, tem uma comunicação objetiva, clara, bem autoexplicável. Nós temos aí, para executar o plano, a preparação prévia, por exemplo, nós temos que fazer treinamento, desenvolvimento, tem que desenvolver, implementar uma educação mais corporativa, tem que saber dar um feedback, tá? Dar um feedback é uma estratégia onde eu digo se você tem pontos positivos ou negativos. Esses pontos feedback, além, nós temos que fazer uma avaliação sistemática, que é por meio de indicadores, QPIs, né, de resultados que são fundamentais, para podermos fazer aqui a recompensas por resultados, tá? E por isso, meus queridos, o planejamento estratégico, ele é uma estratégia, ele se trata de uma ação empresarial sistemática e integrada. Planejamento ele requer acompanhamento, gente. Ele requer uma avaliação do progresso, ele requer um processo. O objetivo principal é buscar meios de retroação em todas as ações corretivas que possam ser tomadas imediatamente em tempo real. Então, coisa que nós temos que lembrar. Lembra do Titanic? Lembram? Muita confiança sem o devido lastro e ainda dormiram no ponto. Então, às vezes você, um navio desse nunca poderá afundar. Nunca. Então, gente, foi uma tragédia, né, muito pesada. Então, espero que vocês tenham entendido a aula de hoje sobre o planejamento estratégico, que é de longo prazo. Estudem, leiam o material, deixei uma atividade nos slides, tá bom? E até a próxima, meus queridos alunos. Tchau, tchau, bom final de semana.